Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos para a segunda unidade de análise para avaliação de desempenho. Então, boa noite, Marilene, Jade, Felipe, Luiz, Fernanda, Ana, Luiz e os outros alunos que estão com a gente. Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês tenham tido um ótimo feriado e que estejam todos bem, familiares, todo mundo, se Deus quiser. Muito bem. Ora aí, vocês estão me ouvindo? Estão vendo aí tranquilo minha tela? Dá um ok ali para mim, ou pode abrir o áudio, fiquem à vontade. Tudo tranquilo. Beleza, Jade, brigadão. Beleza, Felipe, show. Vamos aqui fazer uma transição para me diminuir aqui. A partir daí, já vou apresentando para vocês os slides. Bora lá, unidade 2, análise para avaliação de desempenho. Essa é a matéria que a gente vai trabalhar hoje, análise para avaliação de desempenho. O que a gente vai ver dentro dessa unidade? O cálculo dos indicadores de liquidez e a estrutura de capital, apuração dos indicadores de rentabilidade, cálculos e os índices de lucratividade que uma empresa tem, claro, a sua liquidez dinâmica. Como a gente vai ver, é bastante coisa mais complexa direcionada dentro desse estudo. Analisar a liquidez, a amostra da saúde financeira, se a empresa está positiva ou se entrando para o negativo, as fontes envolvidas de recurso financeiro, da onde que ela tem os recursos para poder o ativo funcionar e ela ter um bom capital, transição, e também a análise da rentabilidade, se ela está dando lucro, em qual época, em que mês, em que período, ou se está dando prejuízo, como que é feito esse cálculo e mede o retorno de investimento sobre essa empresa, sobre o que os investidores fizeram do investimento em si. Vamos ter 5 tópicos, então tópico 1 a gente vai ver os indicadores de liquidez, tópico 2, indicadores de estrutura de capitais e o tópico 3, indicadores de rentabilidade, o 4, lucratividade e o 5, liquidez dinâmica. Como eu tinha falado inicialmente, o tópico 1 e 2 ele é mais longo um pouquinho, mas os outros 3, 4 e 5 eles são bem direto ao ponto, não tem muita firula não, ele vai ser bem rapidinha mesmo. Então aqui acho que a gente vai conseguir ver bastante parâmetros sobre isso. Qual é o livro, professor? Análise e demonstração contábeis. Vê se você achou aí. O meu título do Beleza, livro... achei. Valeu. Beleza. Unidade Achei. 2, tá? Bom, o que a gente vai ver aqui é o tópico 1. Tópico 1 são os indicadores de liquidez e vamos ver os índices de liquidez que mostram a situação financeira da empresa, como lá na introdução, dá uma lida legal aqui. Então, antes desses índices confrontarem os ativos circulantes com as dívidas para tentar, de repente, medir se a situação financeira da empresa é positiva ou negativa, ou se ela está sólida, e se ainda ela tem uma capacidade de pagar as dívidas, pagar os seus fornecedores. Porém, a gente vai ver que existem diversas variáveis para fazer esse conceito de medição, de poder fazer o gráfico e chegar numa conclusão. Claro, a liquidez ela depende da capacidade da empresa ser lucrativa ou da administração do ciclo financeiro e também das decisões estratégicas de investimento, onde os gestores vão se reunir, todos eles, e chegar a um contexto qual a estratégia que eles vão utilizar. Então, se uma análise ela deparar com um índice de liquidez inferior para R$1, ela não deve considerar que a empresa não tem condições de pagar suas dívidas. Por quê? Às vezes ela não tem uma rotatividade, mas ela tem para receber a 90, 120, assim por diante. Então, não é porque ela está no positivo que quer dizer que ela é empresa de alto risco. Claro que ela tem um risco maior, mas ainda está dentro do patamar. Mas que a gente precisa analisar é o capital circulante líquido e a diferença o quê? Entre o ativo e o passivo circulante representam um resultado positivo, espécie de folga financeira que a empresa pode ter. Com a relação bancária, que se refere à capacidade de pagamento, ela tem crédito, pode pegar um financiamento para honrar suas dívidas, seus compromissos. Então, dentro dessa estrutura, a gente vai falar um pouco sobre a liquidez corrente, e já vai vir mais um encontro desse termo, e dentro desse passivo circulante, temos 3 tipos de crédito. Crédito com os fornecedores, com as despesas a pagar, com os bancos. Então, são recursos que a empresa tem para poder recorrer a esse financiamento, ou não precisa ser exatamente um financiamento, um crédito como de fornecedores, ou ainda postergar as dívidas que ela tenha para pagar, as despesas. Pode ser negociável.
não exatamente que ela vai estar aí num vermelho. Dentro dos fornecedores, ele concede financiamento para fazer compra efetuada por uma empresa. Estou com crédito meio ruim, preciso do produto, eu posso negociar com ela, posso te pagar a entrada para 120 dias? Muitos não vão fazer isso, mas de repente do tempo que ele está negociando com a empresa, às vezes é muitos anos de parceria, é lógico que ele não vai esperar a empresa quebrar, porque para ele não é negócio ele garimpar um novo cliente, começar do nada. Se o cliente dentro desses 5 anos foi um ótimo cliente, um ótimo pagador, ele pode abrir mão um pouquinho e sim fazer negociata para que essa empresa consiga respirar. É lógico que ele não vai dar um crédito muito maior, talvez, do que ele daria se a empresa tivesse com as suas contas em dia, mas ele pode dar um suporte para que a empresa continue na sua sobrevivência. E de despesas a pagar, ela pode ser aí salário dos empregados, prestadores de serviço, aluguéis, financiamentos, cargos sociais, tributos que vão englobar toda essa parte de despesas a pagar. Pode ser negociado, ele pode recorrer aos bancos. O que o banco é? Geralmente é aquela empresa que empresta. O banco ele vive realmente do lucro e pode ver uma oportunidade. E também se ele tiver um cliente de longa data, ele também vai fazer uma negociação com essa empresa. Ele costuma ter a insegurança, muitas vezes, na renovação do empréstimo. Os bancos eles já levam a coisa não muito na parceria, mas no profissional. Tem vários analistas que têm que aprovar esse conceito, podem enfrentar muitas vezes dificuldades de pagamento, aí tem que renegociar a dívida. É lógico que se renegociar a dívida, ele vai ter que pagar um juro maior. O banco até ele faz, você pegou para pagar, 3 anos, aí eu posso fazer para você pagar 6 anos. Só que aí no montante final, quando você for fazer a sua conta, o abatimento, você vai ver que está pagando quase 2 vezes mais. Mas no momento você vai estar com a corda no pescoço e acaba entrando para poder honrar seus compromissos com as despesas para pagar. Vamos dar um exemplo. Quando a liquidez é corrente ou igual a 1,5, o seu inversor 66,6%. Assim, os 33, que na verdade vai ser a metade do ativo circulante financiado, pelo capital circulante líquido, equivale a 50%. Como a gente viu aqui agora, 66, 50% vai dar o 33. E do passivo circulante, que acontece quando? Quando excede a R$1 do índice líquido corrente. Ficou meio confuso agora nesse exemplo, mas depois a gente vai ver uma tabela que ele vai retomar a essa visão aqui do R$1, de 1,50, dessas porcentagens. Aí a gente vai conseguir entendê-la mais um pouquinho, ou pelo menos com um pouquinho mais de profundidade. Aí a gente tem aqui uma imagem que ele diz a representação da sigla. A liquidez corrente, que vai ser representada pelo LC, o ativo circulante, que vai ser representado pelo AC, e o passivo circulante, que vai ser representado por PC. Geralmente eu vou falar bastante coisa nessas siglas, a gente não esteja falando toda hora liquidez corrente, ativo circulante, passivo circulante. Então vocês já vão saber que as nomenclaturas, elas significam isso. O quadro do meio que vocês estão vendo ali é LC, AC, PC, legendas que estão embaixo. Liquidez corrente, ativo circulante, passivo circulante. Beleza? Para vocês poderem memorizar que na prova também cai isso. Isso daí é bem interessante vocês se ligarem. Ver esse exemplo que é a liquidez corrente, que ali no ativo circulante a gente vai ter 1.250 no X2 e depois lá no outro a gente vai ter um X3 que vai ter 2.550. Dentro desses dois parâmetros vocês vão ver que no resultado vai ter 1,23 em um e 1,38 no outro. E logo embaixo no passivo circulante, não o ativo agora, vai estar 1.020 e o outro 1.850. Então traduzindo toda essa parafernália aqui que a gente está falando, se você fizer uma conta para liquidez corrente, que vai ser o AC de 1.250 dividido pelo PC de 1.020, vocês vão encontrar esse valor que eu tinha mencionado lá em cima, que é o 1,23. E se você fizer a mesma coisa com X3, vai dar esse mesmo exemplo. Então você vai pegar os 2.550, dividir por 1.850, vai achar o 1,38. Então é assim que eles fazem o cálculo para poder encontrar. Então no exemplo do X2, ele possui um caixa de 1,23 para cada R$1 da dívida, beleza? No exercício. Já o X3, o saldo aumentou para 1,38 caixa para cada R$1 dessa dívida que a empresa tem. Então esse desempenho do exercício de X3
é melhor do que o X2, se você for olhar um pouco, porque cada R$1 dessa dívida que a empresa tem, ela possui ali 1,38 e ela tem condições de pagar tudo e que ela deve, que vai sobrar, na verdade, 0,38 em caixa. Então ela consegue tirar lá R$1 para pagar a dívida dela e ainda vai sobrar 38 centavos, que vai ser o capital, o ativo que vai se transformar. Ela vai conseguir assim honrar as suas dívidas. Aí ela consegue fazer esse cálculo e ver se ela fica no vermelho ou não. Então quanto maior for o resultado apurado, melhor. Quanto mais detalhe, melhor fica para que consigam encaixar ou visualizar isso. Agora falando um pouquinho de liquidez seca, temos que analisar qual é o tipo de empresa comercial vai gerir essa análise, que geralmente tem de ter estoque quando é comercial, que é mais fácil de transformar em dinheiro. E temos também as empresas industriais, que além de ter um ciclo operacional, é bem maior, né? Ela possui vários outros modelos. Quando é uma distribuidora, que é comércio, é mais fácil, ela não fabrica nada, ela compra, vai ter um depósito e através daquele depósito vai fazer distribuições para os seus clientes, que no caso os lojistas que vão vender para o consumidor final, ou ainda ela pode ser um atacadão, vender direto, mas ali o dinheiro dela transforma na hora em estoque. O estoque está ali, já vai sair vendendo, é dinheiro que entra. Agora uma indústria não, ela já tem matéria-prima, já tem funcionários rodando direto, fazendo a transformação do produto. O contexto é bem mais complexo. Então a gente consegue ver que para fazer essa análise nas duas, dá, mas a indústria dá o triplo de trabalho. Tem 3 tipos de processos, parte empresa, para a gente analisar, como estoque, materiais e embalagem, estoque de processo de elaboração ou transformação, produtos acabados, que já está pronto para entrega, para os seus fornecedores enviarem para os seus clientes. Então, exemplo, o estoque de um supermercado, que é elevadíssimo, se a gente for ver bem. Quanto que vocês acham que deve ter de capital dentro do mercado? É valores assim imensuráveis. A gente não consegue imaginar muito, porque só encher um carrinho de compra hoje a gente gasta 1.000, 1.500, brincando. 1.000 até eu fui bem generoso, porque é difícil assim encher um carrinho hoje com R$1.000. Consegue ver quanto de estoque tem. A venda é geralmente à vista. Então esse índice é mais baixo para determinar se um índice de liquidez seca do supermercado comparar com o índice de outros supermercados. É lógico que se você fizer a comparação você consegue ver melhor esse índice, mas ele é bem mais fácil de você analisar. Pega o estoque, vê quanto que ele tem em estoque, produto que vai vencer, o produto que está saindo durante o dia, e você já tem uma análise. Dentro de uma semana, praticamente, se tiver tudo dentro do sistema, você consegue ver isso diariamente, alimentando sempre o sistema. Mas tem que ter cuidado para quê? Para o estoque não se tornar obsoleto, ficar integrado, perecível, que isso é um risco muito grande em trabalhar com alimentos, principalmente, porque vence tudo muito rápido. Esses dias, fui no supermercado comprar uma caixa de leite, e o leite está valendo ouro hoje, né? E tava ali, num preço bem legal, R$3,70, alguma coisa, R$3,60, e os leites já tá tudo R$4,80, R$5, até R$7 eu já encontrei. Eu falei, não, deve ter alguma coisa errada. Aí eu peguei o leite, vi ali a validade, ia vencer dali a 3 dias. Então, é estratégica deles. Para não sair no prejuízo, baixa, coloca ali quase o preço de liquidez do que ele compra, ele vai desovar rapidinho e o pessoal não vai comprar uma caixa, mas vai comprar para o consumo ali do dia, porque é negócio para todo mundo. É um ganha-ganha. E eles têm que sempre estar fazendo isso, porque tem que ter cuidado, como a gente viu, o produto pode ficar obsoleto, pode sair fora da validade. Então vou puxar aqui mais um pouquinho, agora a gente vai ver o LS, que é a liquidez seca do supermercado, o AC, que é o ativo circulante, o E, que é o estoque, e o PC, que é o passivo circulante. E agora eu vou trazer uma tabela, exemplo CIA misteriosa, é o nome da empresa hipotética. Traz aqui a liquidez seca, como que ela funciona. Vocês vão ver, tem o valor de 1.250 menos 33, vai ter 1.020, que vai ser igual a 0,9 centavos. Então você vai pegar o 1.200 mais 300, diminui ele, 330, vai dar 920, divide por 1.200, você vai conseguir encontrar esse valor. Primeiro você diminui e depois você divide. Também para vocês poderem achar entre um de 90 centavos e o outro de R$1,01. Então esse exemplo que a gente está mostrando aqui mostra a capacidade de pagamento que a empresa tem, ou que ela vai ter no exercício X2. Ela
tem um caixa de 0,90 para cada R$1 da dívida. Não vai dar muito certo, ela vai acabar ficando no vermelho. Já no exercício X3, o saldo aumenta para R$1,01. Então, o dinheiro em caixa para cada R$1 da dívida, a empresa tem um capital de terceiro no exercício 2, que praticamente ele está negativo para pagar aí os compromissos no vencimento. Emprestar 0,10 centavos para cada R$1 da dívida. Já o exercício 3 fica melhor, ele já fica pouco no ativo, um valor talvez não muito considerável, mas pelo menos ele consegue saldar as dívidas no vencimento. Ainda vai sobrar 1 centavo para cada R$1 da dívida. Aí deu para a gente ter uma ideia melhor dos dois contextos. Viu? A empresa X2, ela ainda não conseguiu alcançar R$1 da dívida para ela poder cumprir os seus pagamentos. Já a X3, ela consegue pagar, ela não está lucrando, mas também não está saindo prejuízo. Ela tem uma margenzinha R$1, de 1 centavo, né, para cada R$1. Então, dependendo do montante total que essa empresa gera no mês, talvez até fique interessante esse valor. Mas se ela for um giro menor, aí nem se nota. Mas a ideia aqui é que a gente entenda ela melhor. Agora vamos falar um pouquinho da liquidez geral. O que a gente tem na liquidez geral? Ela vai mostrar qual é o valor que a empresa possui em dinheiro. Dentro do contexto dessa liquidez geral, a gente vai trazer uma outra tabela também que vai ajudar a gente no nosso pensamento. Liquidez geral, que vai ser o AC, mais o RLP, o PC, e logo embaixo vai estar a tabela para a gente poder ver o exemplo. Mostra o dado do balanço patrimonial. Aqui dos dois, o circulante, o não circulante, a gente está vendo as duas empresas percorrer aqui, navegar entre esses resultados, que vai significar para cada R$1 dessa dívida, a empresa disponibilizou R$1,39 no ativo circulante e no realizável a longo prazo. Então, agora que a gente já está começando a entender como que se faz esses cálculos, vocês já conseguem ver um pouquinho a realidade a gente poder fazer essa soma. Então, vai pegar ali o LG, 16.783 mais 4.115, que vai dar 20.898. E depois você vai pegar o 11.184 mais o 3.858, vai dar igual 15.004. Aí você vai dividir os dois resultados, que vai encontrar o valor de 1,39. Ela ainda vai estar no positivo, R$1 de cada dívida, vai sobrar 39 centavos. Vai estar com uma margem legal para ela trabalhar ainda. Então, na liquidez geral, ela mostra a capacidade da empresa pagar as suas dívidas, honrar os seus compromissos, sem ter que vender o seu estoque. Consegue fazer no capital de giro dela todo esse sistema e assim honrar com seus compromissos. Dentro desse contexto, agora a gente vai trazer um pouquinho sobre a liquidez imediata, que ela vai ter o índice que se caracteriza como a liquidez. Por quê? Porque ela trabalha com elementos patrimoniais do ativo circulante, que ela pode também ser disponibilizada imediatamente, mas vão ficar mais ligados na fala mesmo. Então, aqui na tabelinha, o LI, que é disponibilidade, passivo circulante, liquidez imediata, D, disponível, e IPC, passivo circulante. Então, vocês tentam sempre dar uma olhada nessas legendas, porque ela ajuda vocês bastante dentro da profissão de vocês. Até em vários outros livros vocês vão encontrar muitas nomenclaturas assim. Então, é bom você já se familiarizando com ela, principalmente quem vai trabalhar dentro dessa área. Então, agora a gente vai trazer um outro exemplo, empresa misteriosa, uma outra tabela, que ele vai trazer aqui disponibilidade, ali vocês prestem atenção um pouquinho naquela parte que dá 430, embaixo a gente tem o 1020 e do outro lado, na X3, tem ali 610 na mesma linha, que vai dar o 0,33 e embaixo 1850. Então você vai fazer no mesmo esquema aquele que a gente tinha feito lá. Vocês vão pegar o 430, vai dividir pelo 1020, que vocês vão encontrar o 0,42. E já na X3, vocês vão pegar o 610, dividir por 1850, que vai dar 0,33. E assim vocês conseguem chegar dentro desse valor, desse resultado. X2, ele indica que a empresa ela tinha 0,42 em caixa para pagar suas dívidas, cada R$1, em curto prazo, enquanto a X3 ela diminui para 0,33 dinheiro em caixa para cada R$1 da dívida. Então, elas não conseguiam ainda pagar sua dívida, conforme a gente pode ver. Então, consideramos a teoria clássica da financeira que o excesso de liquidez ele deve prejudicar a rentabilidade da empresa. Tópico 2, a gente vai ter os indicadores da estrutura de capital, que vai demonstrar qual é o grau de endividamento que a empresa tem e que os seus itens mais relevantes que ela possui vai demonstrar as linhas de financiamento
escolhida pela empresa. Então, busca analisar os efeitos da alavanca financiamento sobre os resultados, estão focando no risco da empresa. Estão trazendo para vocês o quociente de endividamento. Vou mudar aí um pouco aqui de lado e lendo aí a legenda. Então, esse é um tema bem amplo. Vou escolher 5 itens para a gente poder dissertar um pouco para falar. Em primeiro, a participação de capital de terceiro. E segundo, o endividamento. Terceiro, a gente pode falar das composições de endividamento. E o quarto, a mobilização do patrimônio líquido. Quinto, que é o último que a gente vai trocar uma ideia, é a imobilização dos recursos não correntes. Vamos seguir um pouquinho. Participação dos capitais de terceiro. Ele vai ser representado pelo percentual de capital em relação aos valores do patrimônio líquido, que vai demonstrar a dependência que a empresa tem em relação aos seus recursos ou de terceiros, através dos indicadores para observar qual é o nível de endividamento que a empresa possui. Então, ela vai demonstrar se ela está utilizando o recurso de terceiro ou se ela está utilizando capital próprio. Por quê? Se estiver utilizando muito capital de terceiro, dentro dessa nossa analogia aqui, em relação do capital investido, ele pode deixar a empresa vulnerável, podendo até levar ele à falência, com certeza. Então, não é muita vantagem você estar pegando capital de terceiro e tendo que dividir uma parte do seu capital, por exemplo, do endividamento, como a gente está vendo. Só um minutinho. Beleza, começou a chover feio aqui. Falar então de endividamento. O que é o índice de endividamento? O que seria isso? São os índices, vamos dizer assim, que indicam, né, a relação da empresa com a relação do capital de terceiro. Ele mostra as linhas de decisões financeiras que a empresa tem em relação com a aplicação desses recursos. Para a gente entender isso um pouquinho melhor dentro dessa recorrência que vai trazer para vocês a participação de capital de terceiro sobre os recursos totais dentro desse contexto aqui. E aí dá para a gente ver que este índice ele relaciona o exigível total, que são os capitais de terceiro, com os fundos totais providos do capital próprio ou de capital de terceiro, que a empresa geralmente circula essas mercadorias, essa transição, e também expressa a porcentagem que o endividamento representa sobre os fundos totais que a empresa possui, significa porcentagem do ativo total financiada com os recursos de terceiro. Então, isso que vai significar essas porcentagens do ativo, pode uma capital de terceiro, não vai ficar tão interessante para a empresa. Então, falando um pouquinho agora da composição do endividamento, as participações das dívidas, principalmente de curto prazo, ela esteja sobre o endividamento total. Ela pode trazer uma relação diferenciada dentro do contexto da empresa. Então, a gente vai ver passivo circulante e o ET, né? Agora é um ET, que é o exigível total, não é o ET de Varginha, né? Nomenclatura também, que é a intenção de avaliar o equilíbrio entre os recursos de curto e longo prazo. Vale a gente ressaltar que esse endividamento de curto prazo ele é desfavorável, pode prejudicar a liquidez ou a situação financeira da empresa. Ainda a gente tem a imobilização do patrimônio líquido, tem por finalidade demonstrar que percentuais de patrimônio líquido estão aplicados no imobilizado, IMOB, que é o imobilizado, e o PL, que é o patrimônio líquido. Então, quanto maior essa aplicação de recurso imobilizado, maior vai ser o custo da empresa, como depreciação, seguro, despesas de manutenção com maquinário, são várias coisas envolvidas, talvez não seja muita vantagem para a empresa quanto ela vai analisar. Vou trazer uma tabela também para a gente poder ver, dá para observar que a empresa ela aplica mais no ativo permanente do que acaba aí levando a empresa a depender mais de capital de terceiro. E o ativo permanente ele vai dar uma diferença e ela vai ter que acabar pegando dinheiro emprestado em banco, negociando dívidas, várias outras coisas. Falando ainda no imobilização dos recursos não correntes, também vai ter várias nomenclaturas de imobilizado, investimentos, intangíveis, patrimônio líquido, exigível a longo prazo, que vai indicar o percentual aplicado imobilizado. A página 77, quem tiver com o livro, não trouxe a tabela, eu achei que eu tinha colocado ela aqui, demonstra um índice de imobilização de 842,268 centavos. E aí você vai dividir ele, igual aquela história que a gente fez, pelo 1.523.743, que vocês vão encontrar os 55%. Lembra que lá em cima eu tinha falado de 55%, depois eu falei 66%, que aí a metade era 33%, 50%. Então, se a gente olhar os resultados para ver se a empresa dela destinou dinheiro para o imobilizado, tanto para o X1 ou
quanto para o X2, teve ali os 55,28% e os 66,52% dos recursos não correntes, que assim sobra o ativo circulante 44,72% e 33,48%, dominante do capital do circulante líquido. Então, mesmo que essa empresa ela não tenha necessidade do ativo circulante, ela deve existir um pequeno excesso de recursos não correntes em relação do imobilizado. E assim a gente vai finalizando esse tópico 2 aqui. Essa apostila ela é muito técnica, mas vamos seguindo assim. Estão falando do tópico 3, indicadores de rentabilidade. Mostra o quê? Que a rentabilidade dos capitais investidos, quanto rendeu os investimentos nos aspectos econômicos e análise empresarial, potencial de vendas, na evolução das despesas, você consegue ver se você está aumentando ou diminuindo, como está tendo a rentabilidade em relação ao rendimento, capital investido pelos próprios proprietários ou terceiros, os investidores, digamos assim. Então, quando compara o lucro do ativo ou com o patrimônio líquido, e observar o quê? Que o lucro ele pode ser utilizado tanto no lucro líquido do operacional como no lucro bruto. Já referente ao ativo e o patrimônio líquido, é utilizado o quê? Em um dominador para calcular a taxa de retorno, que ela pode ser utilizada em um valor médio. Aqui a gente vai ver o exemplo, tem ali um ativo médio e ele é chamado de ativo no primeiro período mais o ativo do segundo período dividido por 2. Então, para avaliar esse rendimento da empresa, os principais indicadores que a gente vai dissertar é sobre a lucratividade, a rentabilidade do capital próprio, o retorno de investimentos, que já vem ao encontro uma pincelada que a gente deu uma olhada no tópico 1. Todos os elementos operacionais, econômicos e financeiros terem uma visão melhor. Então, falando nisso, a gente vai dar uma pincelada sobre a taxa de retorno sobre os investimentos, que é semelhante ao que vimos anteriormente, porém esse mostra quanto que a empresa tem de lucro ou de liquidez em relação aos valores aplicados no período. Se a empresa ela tiver um lucro líquido de 270.380, referente a um ativo de 1.036.833, ela vai ter uma taxa de retorno provavelmente de R$20. Então, o ganho dessa empresa vai ser cada R$1 de investimento ou investido, ela vai ter 20 centavos de retorno. Por aqui a gente vê que ela ainda consegue honrar suas dívidas. Então, para saber quantos anos ela vai demorar para receber o capital investido de volta de retorno, tem que fazer um cálculo de 100% dividido pelo percentual de ganho apurado no ano, uns 25% da taxa de retorno de investimento. O cálculo que a gente vai fazer seria 100 dividido por 20 igual a 5 anos. E a gente encontra esse valor, quanto tempo ela demoraria para retornar esse capital investido. Então essa taxa, ela busca igualar os fluxos futuros com os investimentos realizados, dá para a gente descobrir quantos anos vai retornar o valor investido. E agora a gente vai trazer já um outro contexto, já a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Então a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido da empresa é suficiente para remunerar o capital investido dos sócios com a intenção de atrair novos investidores. Então, dentro dessa taxa do retorno sobre o patrimônio líquido, medir-se o lucro da empresa é suficiente para remunerar o capital investido pelos sócios com a intenção de atrair novos investidores. Essa é a ideia da empresa. Agora sim, aí eu vou trazer a rentabilidade e acredito que a tabelinha também vai estar por aqui. Na última tabela ali depois do UNI, a gente vai ver um exemplo. O lucro de liquidez 207.380, ela decorre do artigo de 1.036.833 do patrimônio líquido, que é de 826.521. Então o lucro líquido, você vai pegar o 207.380, dividir pelo patrimônio líquido, que vai dar 829.521, e vai encontrar o 0,25 ou ainda o 0,25, tanto faz em porcentagem, ele pode ser representativo de duas formas. Então esse resultado significa poder de ganho dos proprietários, que vai ser de cada R$1 de capital investido, eles vão ter um retorno de 0,25 ou 25%. É um retorno bem considerável, é uma margem aí bem interessante. Então quando vai demorar para que ele vai receber esse valor de investimento de volta, e eles investiram esse capital, a gente vai fazer aquela tabela, a conta de 100 dividido por 25 igual, porque é 25% igual a 4 anos, e vocês vão saber
quantos anos vão conseguir receber, porque 100 dividido por 25 ali vai dar a margem que você precisa. Agora sim, agora a gente vai ver um pouco da taxa de retorno de investimento da empresa versus taxa de retorno da empresa ou do empresário, mais conhecido como retorno sobre o ativo ou a taxa de retorno sobre o investimento, que é a sua sigla TRI. Então, resumindo o que a gente viu lá e trazendo aqui o encontro, a rentabilidade ela é medida pela função dos investimentos nas fontes de financiamento do ativo, do capital próprio e ou do patrimônio líquido, vamos dizer assim, ou capital de terceiro, que são as obrigações que a empresa deve honrar. Assim, uma administração eficiente, ela vai proporcionar o maior retorno para a empresa possível, dentro desse contexto de investimento, pela análise de investimento dela. Aí, agora sim, a gente vai terminando esse tópico 3. Tópico 4, indicadores de lucratividade. E aqui, meu povo, a gente vai ver o que? Nessa visão, uma visão de lucratividade bruta sobre o produto de comercialização de bens e serviços para os consumidores, um valor que gere lucro. É isso que a gente tem que ver, a margem que as pessoas vão colocar sobre esses produtos é correspondente aos objetivos das empresas, os objetivos que as empresas têm, as empresas comerciais, as indústrias, ou mesmo as prestadoras de serviço, que é obter o lucro. Esse é o objetivo de todas elas no final das contas. Então, para reforçar, temos diferentes conceitos de lucratividade dentro dessa nossa visão aqui. A ideia de ter uma estratégia lucratividade bruta, a operacional, a não operacional, a do exercício antes dos impostos, lucratividade líquida do exercício. Como a gente vê, são várias. Depende muito da estratégia dos gestores, como eles vão aplicar isso dentro da sua decorrência. Então a gente vai começar a falar um pouco de cada uma para a gente saber, entender pelo menos superficial o que uma quer dizer, cada uma delas querem dizer, para quando você for investir, você optar por uma mais dentro da sua realidade. Então a gente pode iniciar pela lucratividade bruta. Ela fica o lucro operacional bruto e a receita operacional líquida. Ela vai decorrer entre essas duas partes. Então, o lucro operacional bruto é adquirido a partir da diferença entre a receita operacional líquida e os custos dos produtos vendidos. Já a receita operacional líquida é a diferença entre a receita bruta de vendas e as deduções das vendas, que vai trazer ali o imposto, as devoluções, os abatimentos, aquelas decorrências de vendas que acontecem dentro de qualquer empresa. Então, nessa tabela, a empresa misteriosa, que a gente tinha dado esse nome aqui na empresa fictícia, ela apresenta uma demonstração dos resultados do exercício. Mas aqui dentro dessa própria tabela, dá para a gente ver a demonstração dos resultados do exercício. XX quer dizer do ano tal, tá? Que ainda não tem um ano, mas porque é fictício. Então a gente tem a receita operacional líquida, que vai ter 5.680, e o bruto líquido 3.040, que são esses pontos-chave que ele vai ter para vocês, o 53,52%. Então, a lucratividade ela fica sendo 53,52%. É uma margem de lucro assim muito boa. E seguindo esse contexto, a gente pode trazer também um outro exemplo sobre a lucratividade operacional. Deve ser deduzida as despesas operacionais administrativas e comerciais, financeiras, tributárias, ou seja, as despesas gerais que a empresa tem. Dentro desse procedimento, ele vai gerar a lucratividade operacional, que é calculada através do quociente entre o lucro operacional e o líquido, que também vai trazer a receita operacional líquida e as nomenclaturas, como vocês vão ver. Esse exemplo eu até acabei não trazendo, porque, como eu falei, é muito exemplo de conta, mas aqui é para a gente entender o conceito. A lucratividade não operacional, apresentada pela nomenclatura LNO, ela pode ser calculada a partir da diferença entre as receitas não operacionais e as despesas operacionais, que vai ser o DNO, sobre a receita operacional líquida. Está vendo ali as nomenclaturas? Vai ser a lucratividade não operacional, que vai ser igual que a receita não operacional, menos a despesas não operacional, e vai trazer para nós a receita operacional líquida, que vai ser vezes 100%. E aqui ela só está representando para vocês. Então, aqui nessa outra, a gente vai ter a lucratividade do exercício, obtido pela soma da lucratividade operacional e a lucratividade não operacional, e sobre a receita operacional líquida. Só está trazendo o modelo de como fazer a fórmula, como realizar
esse cálculo. E ainda para complementar, a gente vai falar agora da lucratividade antes dos impostos. Ela tem que considerar a lucratividade do exercício aos ajustes que a empresa vai decorrer, né? Decorrente aí ou correspondente aos elementos do ativo que não vai contribuir para gerar a receita básica da empresa. Então, aqui dentro desse contexto que a gente está vendo representativo, é a lucratividade do exercício, acrescida dos ajustes de provisão e a receita operacional líquida. Tem mais alguma? Ainda tem uma outra fórmula aqui, a lucratividade líquida do exercício, que ela pode ser calculada após a dedução da previsão para o imposto de renda e do lucro líquido antes dos impostos e sobre a receita operacional líquida. Tem sistemas especializados para isso. Ainda a gente vai ter um giro sobre o ativo total, é calculado a partir da relação entre a receita operacional líquida e o ativo total, já está dizendo o próprio nome. Giro do ativo é um dos principais indicadores da atividade da empresa hoje. Pode analisar os resultados entre as vendas e os investimentos realizados em determinado período pela empresa. Mais um que é o giro sobre o mesmo patrimônio líquido, só que agora um pouco diferente. Ele traz para a gente como ele é obtido, né? Que ele é obtido entre o quociente da receita operacional líquida e o patrimônio líquido. E assim, nesse exemplo, trazer aqui numa tabela, dá para a gente ver que o nível da eficiência é maior que a cada R$100 do capital próprio e a empresa consegue realizar as vendas de 287 durante o ano. Aqui ele traz para nós o RAL, que é o giro ativo operacional líquido, que é o GOL, que é calculado considerando as receitas operacionais líquidas, todos os ativos operacional líquido, para gerar o que? A receita. Para a gente poder visualizando, vamos entrando aí no tópico 5, liquidez dinâmica. O que a gente vai ver, eu vou trazer logo aqui a parte da liquidez dinâmica, é utilizada para ver a capacidade financeira que a empresa tem ou a empresa teve buscando o crédito para ela poder sair de alguma dificuldade financeira. Então, quando tiver se referindo em capacidade de pagamento, curto prazo, vai estar voltada na liquidez ou na liquidação das dívidas que vão vencer no exercício seguinte. Então, ele já sabe quanto tem e do balanço até os 365 dias. Aí ele já está tendo uma visão que o passivo dele ou as vendas dele não está tendo uma rentabilidade muito boa para que ele possa honrar a seus compromissos. Aí ele já tem que estar antecipando e buscando talvez uma linha de crédito para ele honrar as dívidas para pagamento de funcionários, fornecedores e tudo mais. São estratégias, né? Apesar do baixo índice de liquidez, não pode ser considerado as causas dos problemas financeiros da empresa, que ela está passando talvez por uma dificuldade a curto prazo. Quanto maior o tempo que a empresa leva para vender seus produtos, suas mercadorias e para receber esse pagamento, maior vai ser o montante dos recursos investidos no estoque em crédito para os clientes. Assim, vai aumentar a necessidade de financiamento para o capital do giro do negócio. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que se eu tiver uma mercadoria, um estoque de R$100 mil em mercadoria e eu começar a me empolgar, a galera querer comprar, mas elas querem comprar, começar a pagar a partir de 60 dias e ainda 60 dias, 120, 60 dias, 80 dias, 120, fazendo assim, e eu colocando ele em várias prestações para pagar. Pô, eu vou estar bem feliz, né? Tô vendendo meu produto pra caramba, coisa e tal. Só que aí dentro de um curto prazo ele vai se dar conta que o capital que ele tinha investido em estoque não tem mais. Ele está todo vendido, mas vendido não quer dizer que está recebido. E ele tem que continuar vendendo para poder pagar funcionários, despesas de pavilhão, aluguel e tudo mais. Então ele não tem esse capital de giro para poder pagar essas contas. Então ele tem que ter um planejamento até mesmo de como que ele vai fazer essa venda. Ah, essa venda vai ser feita no cartão de crédito? Pô, beleza. No cartão de crédito ele pode vender que ele vai receber esse dinheiro e vai pagar uma porcentagem para a creditora. Ok, mas aí se não foi o caso dele, ou realmente a crédito, cheque eu nem digo mais que não trabalha, empresa, a grande maioria trabalha com duplicata. E essas duplicatas, eu posso trocar no banco, você pode trocar no banco, claro, mas aí o banco vai trocar até quanto? Quantas vezes você pode ir no banco trocar? São várias questões que o empresário ele tem que analisar dentro desse contexto, antes de se transformar numa
vida útil bem curta, que a empresa, geralmente no Brasil, elas duram 1 ano mais ou menos, 2 anos, essas novas, exatamente porque o gestor não tem essa visão de futuro. Ele sai vendendo 30, 60, 90, coisa e tal, e não vê que está acabando o capital de giro dele, o capital corrente de giro. Porque se ele vendesse tudo só, não, vou fazer o seguinte, meus produtos vai ser vendido à vista ou a 30 dias, nada mais do que isso. Aí beleza, ele já sabe tudo que vai vender, dali a 30 dias ele vai ter capital começando a entrar, a circular, vai ter algumas porcentagens de inadimplência, que isso é normal, que ele vai ter que ter ali uma porcentagem para isso, e assim ele consegue sim dar a volta. Depois, mais à frente, quando ele tiver um capital de giro maior, melhor, aí ele pode pensar em fazer 30, 60, 90, assim em diante. Claro, isso eu estou falando inicialmente aqui num parâmetro, numa colocação mais ampla. Então, o prazo de pagamento das compras é um tipo de financiamento rotativo que pode ser renovado automaticamente. As empresas, ela pode ter dois tipos de capital, capital próprio ou capital de terceiro. Então, a liquidez dinâmica, ela pode ser calculada através de 3 indicadores. E quais são eles? São o índice de rotação de estoque, valores a receber dos clientes e ainda os valores a pagar para os seus fornecedores. Então, dentro dessa colocação que a gente viu no tópico 2, se eu não me engano, o tópico 1, ele vai trazendo de volta. Como eu disse, essa apostila ela vai navegando entre as unidades. Então, a gente tem até uma fórmula para a gente dar uma olhada, verificar que ele vai trazer a LD, forma a dinâmica que eles utilizam, e vai trazendo cada uma delas ali o que significa. Então, essa análise é a interpretação da liquidez quando igual a um equilíbrio política financeira das vendas realizadas tanto à vista como a prazo, que fluem aí no caixa a prazo da empresa para a liquidez das dívidas que ela assumiu. Liquidez dinâmica com a liquidez operacional, que ela vai explicar a comparação entre os prazos médios de rotação do circulante concedido pelos fornecedores. Então a gente vai trazer um exemplo aqui, a rotação do estoque, e o recebimento das vendas vai ser ali dividido pelo pagamento das compras, que você consegue chegar naquele valor. Então essa liquidez operacional, ela demonstra a relação entre os prazos de rotação e os valores básicos do ativo e do passivo circulante. Geralmente essa rotação de estoque, ela costuma ser de 30 dias, recebimento de vendas de 90 dias, então a dívida dividindo por 60 dias nesse contexto igual a R$2. Prazo do ativo de 30 mais 90 e 120 dias em relação aos passivos vai ser já de 60 dias, considerando fator negativo para a capacidade de pagamento da empresa. Não é muito negócio, como no exemplo que eu falei lá em cima, ele acaba perdendo o controle. Então, se a empresa financia a diferença do capital próprio e o índice de liquidez, ela vai ser bastante elevado, o que é considerado um fator positivo para a capacidade de pagamento da empresa, ter mais recursos de repente. Mas também tem a situação oposta. Se o prazo médio de pagamento de compras for maior que a soma do prazo do ativo circulante, é considerado passivo, e já a liquidez deficitária, considerado negativo. Tudo depende muito da estratégia que eles vão ter dentro dessa recorrência, dentro dessa colocação. Então hoje é isso. Então hoje a gente finaliza. Boa noite a todos, fiquem bem, fiquem com Deus. Fui. Eu não fui não, tô aqui, fica aí.